Vamos? Volta lá, volta lá. Galera, atenção, começar. Deixa para quem tiver dúvida para a gente ir até a mesa. Deixa para tirar no final da aula. A aula hoje não demora tanto, não. A gente vai falar um pouquinho de condicionais, se eu não me engano. E a gente vai. É ligeiro. Se todo mundo prestar atenção, a gente tira as dúvidas e a aula consegue fluir ligeira. A gente vai trabalhando com vocês. Vai nas mesas. Bem, operadores, passa. Passa. Ah, tá. A gente vai falar sobre alguns operadores. A gente tem os operadores aritméticos, passando tudo para aparecer os três. A gente tem os operadores aritméticos, os relacionais e os lógicos. Aritméticos, operadores matemáticos, que a gente usa tal para fazer conta, para fazer cálculos. Alguém sabe o que são os relacionais? Em programação, a gente vai ter algumas relações. A gente vai ter a relação de maior que, a gente vai ter relações de igualdade. A relação de igualdade nos matemáticos é diferente da relação de igualdade dos relacionais. Gente, quem está fazendo outra coisa que não seja prestando atenção na aula, presta atenção. Depois vocês fazem, vocês vão ter tempo. A aula hoje é rápida, depois vocês fazem, pô. Programação, trabalho, atividade de Rubem, deixa para fazer daqui a pouco. E vamos ter os operadores lógicos, que vão ser algumas condições que a gente vai colocar dentro do código para que a lógica esteja perfeita. Passa aí. Falar primeiro dos aritméticos. Passa lá. Temos soma, subtração, divisão, multiplicação e porcentagem. Soma, cálculo de soma mesmo. 3 mais 2 igual a 5. Subtração, cálculo de subtração normal, que nem na matemática. 2, 3 menos 1 igual a 1. 3 menos 2 igual a 1. Temos a divisão, que vai ocorrer a divisão. 4 dividido por 2 igual a 2. Igualzinho na matemática, pô. E a gente vai fazer o quê? A gente pode pegar o resultado, a gente pode pegar isso, a gente pode pegar o resultado para trabalhar futuramente. Por exemplo, alguns códigos que a gente vai precisar pegar no cálculo. Por exemplo, código de calculadora, a gente vai precisar pegar no cálculo, pegar a resposta, pronto. Multiplicação. Multiplica, cálculo matemático de multiplicação, basicamente isso. E essa porcentagem aqui, quem é que chuta? É o resto da divisão. Porcentagem, você vai pegar o resto da divisão. Vai acontecer a divisão e você vai pegar só o resto. Por exemplo, eu tenho uma divisão de 3 dividido por 2. Se eu coloco porcentagem, qual é o resultado? Não, calma, deixa eu fazer uma melhor. Eu tenho uma divisão de 5 dividido por 2. Se eu botar porcentagem, qual é o resultado? Vai ser 1. Por quê? Porque por mais que a divisão dê 2,5, a gente está trabalhando, no caso, com inteiro, aqui ela vai trabalhar com inteiro, e o resto dessa divisão é 1. Todo número ímpar dividido por 2 vai dar 1 de resto de divisão, basicamente. Não. Potenciação é o que a gente mostrou, do POU e o SQRT, que é operadores relacionais. E aí? Vou fazer a pergunta para vocês, vocês vão me dizendo e depois eu explico. Vai, ok. Tá. Porque o igual é dois iguais, não um igual. Hã? Um igual e o dois iguais é relacional. Então, menor que, menor igual, maior que, maior igual, menor que, menor igual, igual e diferente. Onde é que eu vou usar isso? Todo, todo condicional, basicamente, a gente vai usar esses daqui. Na verdade, isso daqui a gente usa muito em relação condicional, em ciclo, tipo for. Vai, Gabi, passa aí. Pronto. Ou. Hã? Basicamente. Não? Sabe não?
A exclamação é tipo, não sendo isso, entendeu? Calma, quem? Levanta. Só para ver. Tá. Vamos lá. I é o I comercial, são dois Is comerciais. O que é que acontece? Ele vai ter. Tu vai ter o quê? Ô, Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu diminuísse o valor, a gravação do microfone no OBS? Ah, então tá tudo certo. O I. Hã? E aí? Tá certo. O I, esse daqui. Quando a gente vai usando uma relação condicional, eu quero, por exemplo, eu tenho uma relação condicional que eu quero que aconteça duas coisas ao mesmo tempo para que eu chegue no meu resultado. Tranquilo? Então, por exemplo, eu quero saber se a divisão foi perfeita. Eu vou analisar a divisão e depois eu vou analisar o resto. E se o resto for igual a zero, a divisão é perfeita. Porém, eu tenho o quê? Uma divisão aconteceu. Deu resto um, ela não é perfeita. Aconteceu a divisão, deu resto zero. Aí, mas é porque, tipo. Mas deixa eu pegar um código mais fácil. Ele aqui. Cadê o outro? Aqui. Eu tenho aqui. Condição. Aí, eu tô entendendo, os dois i. Bem, para isso daqui funcionar, eu faço engenharia, eu sou um teclado. Se eu fizer isso aqui, eu boto o teclado em pronto. É, então, o que é que acontece? Para isso aqui funcionar, eu preciso que essas duas condições sejam atendidas. Se essas duas condições forem atendidas, ele vai me trazer um true, um verdadeiro. Ou seja, dentro do código, eu vou ter duas condições. Ele vai analisar a primeira. Ocorreu certo? Beleza. Ele vai analisar a segunda. Ocorreu certo? Ele vai me dar um true. Se essa daqui não funcionar, o que é que ele faz? Falso. E ele nem analisa a segunda. Quer dizer, ele vai analisar, mas, tipo, vamos supor, já não vai servir de nada. Então, o I, ele funciona dessa forma. Deu para entender? Deu para entender mesmo? Se tu tá com dúvida, avisa. Perfeito. Aqui a gente vai ter o ou. O que é que o ou vai acontecer? Essa daqui pode não ser verdadeira, e essa sim. Como essa daqui não ser verdadeira, e essa sim. No final, ele vai me trazer um true também. Por quê? Para isso ser verdadeiro, os dois têm que tá certo, tem que estar dentro da condição. Os dois têm que estar dentro da condição. No ou um está dentro da condição, ou o outro, a condição é correta. Ele vai te retornar o correto. E nesse daqui, você quer algo diferente. Então, para ele te retornar true, tem que ter os dois x. No caso. Mas no caso, você pode trabalhar com um só também, não precisa trabalhar com dois. Entendeu? Então, passa aí. Fala. Normalmente a gente vai usar mais nessa brincadeira aqui. Nas condicionais, nos ciclos. Então são coisas que você vai falar. Por exemplo, tu queres que aconteça uma determinada coisa. Por exemplo, pronto. Tu vai fazer um código. Tem um código que vocês vão analisar a idade, você vai pedir a entrada e a saída do usuário. Então o que é que vai acontecer? Ele vai chegar aqui e ele vai pegar, tipo. Você vai receber a idade e o peso do usuário. Então você pode analisar o quê? Tu pode botar um if
Se o peso do usuário for maior do que tal peso, tu pode escrever uma mensagem para ele, tipo, tá gordinho, enfim, bora pra academia? Pode. Então, tu vai botar essas condições. Ou se não, se ele tiver muito abaixo do peso, aí tu vai botar, tipo, tá magra, hein? Comer um pouquinho, vou te levar no McDonald's. Tu pode colocar essas condições, entendeu? Tipo, o código funciona diferente dependendo da entrada. E são essas condições que vão dizer. Nesse caso daqui, elas são usadas nos condicionais. Essas daqui são usadas nos condicionais. Entendeu? Tipo, eu tenho condições. Por exemplo, quando tu for trabalhar com if, tu vai usar muito igual, igual. Porque aí tu vai ter que dizer, tu vai analisar se aquilo é igual para depois o maior que igual que. Entendeu? Dúvida adicionada? Mais alguém com dúvida nessa parte? Posso prosseguir? Diferente. As duas aqui não tem que ser, não tem que ter uma igualdade. A exclamação é muito pelo contrário, ela tem que ter uma desigualdade. É uma exceção à regra. A exclamação, ela é um não, ela é uma desigualdade. Aqui eu não estou procurando uma igualdade, um correto. Aqui eu procuro uma desigualdade, um erro. Na verdade, tu não precisa trabalhar com os três juntos, não. Tu pode trabalhar com um, com o que vai lhe servir melhor. Você não tem que trabalhar com os três juntos. Mas enquanto esse daqui tu vai procurar igualdades, tipo, para o código funcionar, se for, tipo, isso e isso. Aqui tu vai procurar se o código for isso ou isso. E aqui tu vai procurar se o código não for. Exatamente. Pode passar aí. Vamos para os condicionais. Alguma dúvida? Posso partir para o condicional? Verdadeiro e falso, passa aí. Em C, o valor lógico de falso é representado por zero. E tudo aquilo que é diferente de zero é verdadeiro. Alguma dúvida em relação a isso? Passa. Bem, a gente tem um código aqui, com a main, duas variáveis do tipo inteiro. Temos printf e introduza dois inteiros. Vai pegar os dois inteiros. Resultado, tal. Bota aí que vai ter a introdução do código aí. Não, o próximo slide não é a introdução do código, ele funcionando? É. Introduzir dois inteiros. Introduziu 7 e 5. 7 é igual. Isso é igual, né? Tá embaçado aqui. Primeiro, 7 igual a 5. 7 igual a 5. Zero. Por quê? 7 maior do que 1. 7 maior ou igual a 1. 7 maior ou igual a 5. Verdadeiro. 7 menor que 5, falso. 7 menor ou igual a 5, falso. 7 diferente de 5, verdadeiro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se aqui fosse 2, no lugar do 1, como verdadeiro? Estaria certo? 3, 4, 0, menos 3. Tudo diferente de 0 é igual a verdadeiro. Pode passar aí, Gabi. Opa. If else. Galera do inglês aí, o que é que significa? Isso. Passa aí, Gabi. Se e se não. Isso. Se e se não. If, se. Else, se não. Aí a tradução real deles para o português. O que é que a gente vai ter no if else? A gente pode usar só o if? Pode. Pode usar só o else? Não. A gente vai ter uma análise do código. Lembra do que eu falei para vocês? Das condições, dos condicionais. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter o if e uma condição dentro do if. Então, nós temos o quê? If, a condição e a instrução, se a condição for verdadeira. E o else vem depois fazendo o quê? Analisou aqui. Deu erro? Else, se não for aquilo, faça isso. E tem como botar várias análises dentro de uma análise só.
Por exemplo, if, aí tu vê a condição. Aí tu vai pro else. Aí tu pode usar o else if para ver outra condição. Aí se nenhuma das duas forem favoráveis, else. Mas pode ser else if para analisar outra condição. Tu tem o else, eita, tu tem o if como sendo a primeira condição. Beleza? E tu vai ter o else, que vai ser referente a ela. Só que isso é um se não. Então, se não for dentro dessa condição, tu pode usar qualquer outra coisa. Só que tu pode usar o else if e colocar outra condição. Aí ele vai analisar passou daquilo, ele vai analisar outra condição. Oi? É. Sim, você pode analisar só com. Eu posso usar só o if. O if dessa estrutura aqui é o único que eu posso usar solto. Por exemplo, como eu te disse, o negócio do peso A. Como é que eu faria? Lá no teu peso, if. Fala o peso aí que tu joga pesado. 200 quilos. Pronto. Uma pergunta: alguém aqui usa o Twitter? Usa? Então vou parar de. Não vou fazer a piada para não ser cancelado, não. Mas. Não vou fazer o caralho. Ele ia cancelar depois sou eu. Hã? É... Não, não confio nesse negócio de ambiente seguro, não. Tu vai botar um if dentro da condição. Se peso maior ou igual a 200, você está acima do peso. É o quê? E o else é a instrução caso o if não seja aceita. Posso usar o else if para botar outra condição depois que a primeira é analisada. Alguma dúvida? Fala. Não, se quiser, tu pode usar só o if e depois continua o código normal. Não, o else tem que ter obrigação. Pode, pode. Porque tu vai dizer o quê? Ó, vamos lá, vamos entrar em condições. If sozinho. O que é que o código vai fazer? Analisar dentro do if. Se a condição for favorável, ele vai fazer o que está dentro do if e depois voltar para o código normalmente. Se eu tiver um else, ele vai analisar o if. Pronto. Como é que eu posso dar a explicação? If. Entrei no if, tá condizente. Aí acabou o if, a coisa que estava no if vai pegar no código completo. Usei o else depois do if. Tem a condição foi atendida, massa. Chegou no else, ela vai pular tudo que está no else para continuar o código. Se não for atendida, ela vai pular o if, vai para o else e depois continua o código. São situações que tu tem que usar. Deu para entender essa parte? Todo mundo entendeu? Pronto. O código é seu. Não, não tem limite, não. Tu pode colocar quanto tu quiser. Só que tu tem que se atentar a alguma coisa, que else tá referente aqui if. Entendeu? Pode passar. No exemplo, o programa verifica três variáveis. Lado 1, lado 2, lado 3. Podem ser lados de um triângulo reto. Nós usamos o fato de que o quadrado de um dos lados deve ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Pitágoras. É Pitágoras. Bateu a dúvida agora. Bem, a gente tem o quê? As duas int, aí tem o printf, digita os lados, vai ter o scanf para pegar os três lados. Aqui, deixa eu escrever isso daqui, que isso daqui é legal. Deixa eu pegar aqui. Aqui está a estrutura do if. Como é que ele está? Lembra dos condicionais que a gente acabou de falar? Olha como é que ele está. É porque não dá. Creio eu que vocês não conseguiram enxergar isso daqui, mas nem de jeito nenhum. A gente tem o quê? A gente tem o if. A gente tem, como é que está o nome das variáveis? O S1, S2. S1, S2.
Não, porque é aqui embaixo. É essa daqui que vai somada. É. A gente tem S1 igual a S. Ou S2 igual S1 mais S3. Se eu estiver chegando no final do palco, vocês me avisam, né? Pronto. Porque a gente fez o quê? A gente pegou. Tem três variáveis, lado um, lado 2 e lado 3. Só que não é o cálculo, é a soma dos quadrados dos tetos é igual ao quadrado da coisa. Então a gente tem S2 e S3 para pegar exatamente esses quadrados. Entenderam? Pronto. Ou, usando o condicional que a gente lembra, ó, se a gente começa, ó, se S1 igual a S2 com S3, ou S2 igual a soma com S3, ou S3 igual a soma de S1 com S2. E outra coisa, se eu colocasse os dois vai começar nesse código, onde é que isso daqui estaria certo? Não. Não ia dar certo de novo. Nunca ia chegar no verdadeiro. Porque se os três forem iguais, ia somar, entendeu? Pronto. A não ser que todos fossem zero. Não, tem zero ao quadrado. Não, zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. O resultado seria zero em tudo, soma zero, zero a zero. Bota aí pro. Ah, tá, volta aí, pra mostrar o resto do condicional. Aí a gente tem aqui. Aí a gente tem o L aqui, que rodou isso daqui tudinho. Se não foi condizente, quer dizer o quê? Não é um quadrado retângulo. Entendeu? Pode passar agora. Dígito 3, 4, 5. Famoso quadrado 4, 5. Uma dúvida matemática sobre esse quadrado? É um retângulo onde, se você tem dois lados, 3 e 4, a hipotenusa automaticamente é 5. Se os dois catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Passei. Ah, tá. Volta, perdão. Triângulo retângulo entrou na condição. Se eu botasse algo que não fosse o triângulo retângulo, ele não ia analisar o if, ele ia fazer o que aconteceu dentro do if e ia pular para o else. Ele ia printar, não é o triângulo retângulo. Passei. É o que eu falei para vocês. Passa. E a primeira condição, instrução else if. Outra condição, A2, else A3. Tu pode usar, dependendo. Prato, lembra, para tu usar o else, tu tem que ter um if. Então, tu. Ó, não, tu só tem uma condição, se não. Pode. Sempre que tiver, para cada if que tu usar, tu pode usar um else. E tu pode usar quantos if tu quiser. Uma pergunta. Esse else daqui, ele é referente a que if? O primeiro ou o segundo? Ele só pega um. O primeiro? Quem acha que é o primeiro? Levanta a mão. Quem acha que é o primeiro? Levanta a mão. Quem acha que é o segundo? Levanta a mão. Mas é que tem gente que não votou em caralho nenhum, né? Mas aí ele vai se referir ao que está mais próximo ao segundo, nesse caso. Até porque o primeiro já está acompanhado. Vocês esqueceram que o if ele também é o else. Você tem um else que está relacionado a ele, o segundo else relacionado a ele. Indentação. Vamos. O que é indentação de código novamente? Já falei na aula passada, alguém lembra?
sempre vai dar um espaço. Está dentro disso daqui. Eu vou perceber que está dentro. O código vai se organizar em relação a ele. Mais uma vez, como é que a gente usa dessa forma? If x igual a 2, fecha, abre aspas, que a gente precisa colocar alguma coisa. Aspas não, chave, eita. Na verdade, você precisa separar, mas para indentação, sempre separe. Dá um espacinho, fica bonito, fica mais bonito. Eu poderia colocar aqui o x igual a 2. Ia funcionar da mesma forma? Iria. Só que por questão de indentação, x espaço igual a 2. Para ser, ele não tem espaço. A não ser que eu bote ele como variável dentro de um caractere que... Mas, no geral, ele não vai ler, ele vai simplesmente ignorar o espaço. Então, bota só para deixar o código. Para você conseguir analisar. Porque, imagina, tudo colado. Tudo colado, tudo colado. Não dá. E é bom que você vai fechar a orientação. Meu amigo, seu projeto final pode estar funcionando perfeitamente no final do período. E agora eu vou passar pano para HB. Tem que ter código bonitinho no final do período, projeto final, porque senão tu vai tomar uma pisa, vai chegar assim. Eu falo, primeiro período, Pac-Man, tomei uma bronca do professor. Cheguei assim, tal, o código lá, e o professor, e aí, como é que tá o código? A gente abriu o código, aí a gente, as pessoas estão funcionando, tal, quando abriu o código, o código tá uma merda. E dentro tem o código todinho, 1.500 linhas de código, parentadas, todas erradas. Aí é mais tempo futuro, porque a gente, tipo, ia corrigir alguma coisa e tirava de dentro da indentação. Por exemplo, tipo, porque quando você vai fazer pela primeira vez, o código automaticamente ele vai se adequar à indentação. Então você vai fazer o quê? Quando você dá um enter, você tá aqui, você deu um enter, ele não vai pular para cá. Ele vai pular automaticamente para cá. Já tá dentro da indentação. Mas vamos supor, tu vai corrigir, aí tu apaga um espaço. Aí um aqui e começa a ficar na diagonal. Hã? Que 50 páginas você fez? 10.500 linhas de código. Eu não sabia nem quantas folhas tinha feito, meu amigo. Eu não fazia a menor ideia de quantas linhas tinha uma página sofrida. Em média tem o quê? Caramba. Conhecimentos reais, mas que na vida não vão servir de nada. Tu tava de madrugada, não foi? Pesquisar isso de madrugada, não foi? Não tava conseguindo dormir. Mas bem, printf 0, 1, 2. Beleza? Próximo. Switch. Fala. Para ficar legível o código. Ele não vai funcionar. Se estiver organizado, fica mais fácil de achar. Exatamente. Switch. Antes de passar. Não, de boa, pode passar, vai. Alguém sabe o que diabos é um switch? É tipo if. É um condicional. Mas a gente tá dando aula de condicional. É a mesma coisa da gente tá dando aula de matemática, eu chegar pra tu e falar, o que é isso? Tu vai me falar, é uma equação. Pode ser. Mas. Fala. Isso. Começou a chegar na resposta que eu quero. Fale. São casos. Sim. Eu poderia fazer com if? Poderia, mas por que eu não faço? Mais bonito, mais dentado. Dentro do switch, colocar casos. É como, por exemplo, aqui no if eu tenho um caso. E vai funcionar como vários if. Ou seja, caso 1, se acontecer o caso 1, vai.
caso 2, caso 3, caso 4, 5. Entendeu? Todo mundo entendeu? Switch ele vai funcionar, pronto. A gente tem condições. O if e o switch são dois condicionais. Posso usar qualquer um dos dois? Posso. Mas por que usar o switch? Eu tenho muitos casos. Muitas condições. Porque ele fica organizado de forma mais bonita. Ele vai ter os casos dele. Então, tipo, se caso 1 acontecer isso, vamos... Por exemplo, calculadora. A gente está programando uma calculadora. Eu posso usar o if, analisar qual é o botão digitado, qual é o caractere digitado para saber a operação que eu vou fazer? Posso. Só que no switch eu vou ter lá os casos onde fica mais organizadinho para saber onde é que está cada operação. Conseguiu entender agora? De verdade, não. Ele é um. Se fosse vários, é o CIF. Que ele vai analisar várias condições. O if e else. Ah, não. Hã? Ele vai analisar. Cara. Ó, no caso, o if e o else, o que eles fazem? Tu vai analisar uma condição só. Se a condição for favorável, ela vai fazer uma. Se não, ela vai fazer o que está no else. No switch, tu vai ter o primeiro caso, vai analisar se a condição é favorável. Se não, aí tu vai analisar a segunda condição, vai ver se é favorável. Se não, analisa a terceira, vê se é favorável e por aí vai. Será que tem alguém aqui querendo entrar rápido? Olá. Estão enquadrados dentro de uma mesma variável. No exemplo que ele falou da calculadora, normalmente os operadores eles são guardados em uma variável só. Então, no switch, você vai usar aquela variável para poder comparar, entendeu? Nos casos. É horrível ficar se escutando, né? Falando, se escutando. É demais. Eu tô com várias. Por isso que eu tô ficando longe do computador. Passa aí. Como é que vai organizar o switch? Switch, a expressão que vocês vão usar e os casos. A gente vai ter, por exemplo. Aí tem exemplo do código de switch, né? Passa aí, por exemplo, o código. Pronto. O que é que a gente vai ter? A gente tem aqui switch, a gente tem um char, uma variável com caractere, caractere. A gente tem um printf, qual o estado e o scanf. A gente vai ter a switch, a variável que a gente vai analisar. E temos o quê? Os casos. Primeiro caso. Certo. Depende do como você programou o código. Por exemplo, no caso da gente, se o caso não for atendido, a gente vai dar aqui, ó, default com o estado civil incorreto. Hã? O default é tipo, se não entrou em nenhum dos casos, ele vai fazer aquilo, tipo else. Só que se não, para todos os casos. Já passar para continuar o código. Então, o que é que a gente tem? Switch, o nome da variável que a gente vai analisar. O caso 1, a gente não vai caso 1, 2, 3. A gente tem o caso C, o caso S, o caso D e o caso V. Hã? Dentro do switch. O switch ele começa aqui. Calma. Eita, pô. Talvez eu. O switch ele começa aqui e vem acabar aqui. Não, calma. Ele vem acabar aqui. Beleza? Quando tu analisar o primeiro caso, se o caso for favorável, ele vai parar. O que é basicamente quebra, ele vai parar para a próxima. Ele vai parar o switch. Errado? Correto?
Ele vai dar um break e vai parar. Por exemplo, no ciclo. Se eu quiser parar um ciclo quando chegar na condição, posso botar o ciclo lá, a condição, e quando a condição for atendida, eu posso quebrar o ciclo no meio do ciclo. O break é exatamente para o que está acontecendo dentro daquele comando. Não, tu pode colocar números, pode colocar o que for. É por caso, é o que ele vai analisar. Então ele vai, o que é que ele vai analisar aqui? Por que C, S, D? Por quê? Porque nesse momento aqui eu quero analisar o estado civil. Então se tu perceber aqui, ó, C é casado, S é solteiro, D divorciado, viúvo. Beleza? Então o que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter os estados civis, aí tu vai ter o caso 1, caso C. Por quê? O que é que ele vai fazer? O que é que tu tá dizendo que o caso é C? Vamos declarar que ali dentro do switch qual é a variável que tu vai trabalhar? Ele vai analisar se dentro da variável está guardado o C. Entendeu? Contra a barra N é para pular a linha. O outro tá falando. Não, contra a barra N. É para pular a linha. Porque se tu não contra a barra N, o código tu vai ter a primeira aqui, a linha, tipo, digite seu estado civil. Se tu não tiver contra a barra N, ele vai se. Depois de se ver, ele vai continuar o código. O que tiver que aparecer na tela vai aparecer aqui. Se tu coloca contra a barra N, a primeira linha aparece aqui, a segunda linha aparece aqui, a terceira aqui, a quarta aqui. Por exemplo, digite seu estado civil. Sem o contra a barra N, tu vai digitar aqui o C. E vamos supor que o C, quem quer ficar casado, vai aparecer aqui. Ele não vai aparecer nem aqui. Ele vai aparecer assim, ó. Como contra a barra N, isso daqui sai daqui. Né? Não fica mais. Fala. A minha missão é escrever exatamente igual a minha. Sim. Tá dentro da disciplina que você escrever nesse cara, Vai ter o chá só é a primeira piada. Olha erro. Vai dar certo, mas por erro do. Não, né? Porque não faz sentido. É, a gente pode testar depois contigo depois. Eu acho que não, porque são vários casos diferentes, tá? Mas é algo a se testar. Nunca pensei, não. É, tu pode colocar o if dentro do caso. If, porque tu vai analisar o caso 1, if e tal. Aí é porque tu vai ter vários casos. É. Pode. Você pode botar um switch, porque a ideia do switch é você livrar de um monte de if. Pode. Por que vai ficar feio? Porque tu vai, ele já vai ter. Bicho, imagina a quantidade de condições que tem que ter. Não, não é nem pela questão da indentação. A indentação ele vai se organizar. Porque tu tem que ter muito caso. Dentro do caso, tu tem que ter outros casos para usar um switch. Se eu quero só um caso, dentro do caso do switch, eu boto if. Passa aí. E acabou.